De volta e agora o nosso destaque é o mercado de café. E nós separamos algumas indicações de preço, alguns indicadores, Silmar, que você pediu. E o café arábica em Vitória do Espírito Santo está custando R$ 365. Para amigo que está em casa aí já ir acompanhando. Café Conilon também em Vitória do Espírito Santo a R$ 285. No sul de Minas Gerais o café está a R$ 380. O mesmo valor também vale para o Cerrado Mineiro. E em Garça, São Paulo, R$ 370. A gente vai comentar um pouquinho melhor esses preços e também o mercado futuro, as tendências para o mercado de café, com o corretor Eduardo Carvalhais, que já está na linha da corretora Carvalhais em Santos, no litoral paulista. Boa noite, Carvalhais. Obrigada pela participação mais uma vez. Boa noite. Ontem o café subiu mais de 6%, hoje subiu um pouquinho mais também, 2%. Seria uma nova tendência se desenhando no mercado, Carvalhais? Como que você analisa esses números? Olha, primeiro parece uma correção, ele veio caindo muito, sem razões, pelo lado dos fundamentos, não existe café sobrando no mundo. E também agora em setembro é a hora em que, terminando as férias no hemisfério norte, principalmente na Europa e na Ásia, os compradores voltam ao mercado para fazer estoque para o inverno, quando cresce bastante consumo no hemisfério norte. Eduardo, ontem se falava bastante também, inclusive hoje, que uma das razões por trás dessa correção também é essa questão do Vietnã, que estaria com excesso de chuvas, atrasando a colheita, precisando prejudicar a qualidade lá do café robusta. Isso é uma situação parecida com aquilo que nós tivemos aqui de junho para julho, que atrasou também e prejudicou a qualidade do nosso café arábica aqui. É verdade isso? Qual é o tamanho dessa preocupação? Essa preocupação existe. Nós temos que lembrar que no mercado futuro de café tem acontecido a mesma coisa que nos outros mercados de futuro, ou seja, as informações fluem com grande rapidez e a reação dos operadores de fundos de investimento é muito rápida. Então eles sobem e às vezes caem sem muito fundamento. Essa situação no Vietnã ajudou também, junto, como eu disse, com a volta dos compradores ao mercado e ao fato de que, com a safra brasileira, ela vai atender ao mercado, mas não vai sobrar para o próximo ano. Eduardo, saiu uma nova estimativa da Conab sobre a safra brasileira, praticamente mantendo aquele número em torno de 50,5 milhões de sacas, mas também tem outras estimativas circulando no mercado, falando até 54, 55. Como é que você está enxergando o tamanho da safra brasileira nesse momento, na sua avaliação? Olha, sempre acontece isso, né? A Conab faz uma estimativa técnica baseada em visitas ao campo, em fotografias de satélite, e depois os agentes do mercado especulam um pouco em cima ou para baixo, conforme o interesse comprador ou vendedor. Agora, de 50 para 54 não é nem 10%. Num país continental como o Brasil, fica difícil de saber exatamente qual é a safra brasileira. Nós temos cafés desde Pernambuco até o Paraná. Nós recebemos uma pergunta aqui do seu Kleber Souza, que é cafeicultor em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, e ele quer saber de você qual a perspectiva do mercado a longo prazo a respeito do café. Olha, nós continuamos achando que a grande variável a ser acompanhada é a situação da economia na Europa, ou seja, da crise na zona do euro, e seu reflexo na economia mundial. No lado dos fundamentos, não dá para se enxergar um excesso de oferta nos próximos 2 anos, a não ser que haja uma queda de consumo violenta no hemisfério norte, o que também não é provável. Portanto, os preços devem continuar nessa mesma base por mais algum tempo e, conforme for se aproximando o inverno ou algumas notícias, como nós vimos hoje do Vietnã, ele ter esses picos de alta. Agora, Eduardo, perspectiva de Colômbia, América Central, como é que tá indo? As informações são contraditórias, mas, no geral, eles têm tido muita dificuldade para manter a produção. O clima lá, eles estão perto do Equador, na zona do Equador, o clima lá tem variado mais do que aqui no estado no Brasil, e a safra lá tem caído ou se mantido. Eles também têm tido muito problema com chuva também. Então não se espera um aumento de produção nos próximos 2 anos, nem na América Central, nem na Colômbia, ou seja, um aumento de produção significativo. Isso não se espera. Eduardo, numa perspectiva ainda de longo prazo, pegando o gancho da pergunta aqui do nosso produtor aqui, você tem visto aí alguma tendência nova em termos de novos mercados para o café? Dá 2 exemplos, ou na China, por exemplo, ou na própria África, que está emergindo com bastante força, com crescimento muito forte da economia, em alguns países-chave aí do continente africano. Você está enxergando alguma possibilidade de nichos novos de mercado para o Brasil? Olha, os mercados estão sim crescendo em alguns lugares. Então, a China começa a mostrar alguma importância no mercado, mas esse crescimento deve ser lento.
Grandes operadores no mercado de café, como a Starbucks e a Nespresso, têm mostrado interesse na China, estudado e aumentado os seus investimentos lá. Também na Coreia do Sul se nota aumento de consumo. Na Índia, que é um país produtor, o consumo vem crescendo. Na Colômbia também. Portanto, há alguns países do mundo que o consumo começa a crescer com mais força. E mesmo aqui no Brasil, que o consumo caiu um pouco o ritmo de crescimento, mas o consumo no Brasil continua acima de 3% ao ano. Tá certo. Crescendo acima de 3% ao ano. Tá certo. Muito obrigada pela participação mais uma vez. A gente conta com a sua participação também numa próxima oportunidade. Boa noite.